noite. Deus te trouxe aqui porque o projeto é maior do que qualquer demônio ou qualquer adversidade. Aleluia. Nós glorificamos o teu nome, Espírito Santo de Deus. Amém, irmão? Amém. Vamos ministrar a palavra do Senhor. Senão a gente vai embora. A gente canta até amanhã com essa graça que está aqui dentro. Queridos, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Ontem fizeram uma arapuca para mim lá na Vileta. Hoje armaram uma aqui no 40 horas. Na frente do Leandro e do Nixon ontem. Hoje Estevão e Enoque. Não pode falar um verbo errado hoje na mensagem. Deus abençoe vocês, tá? Fico muito feliz que vocês estão aqui entre nós. Queridos irmãos, quero ministrar aqui uma passagem bíblica. Quero compartilhar com vocês uma passagem bíblica nessa noite. E eu creio que Deus vai falar ao seu coração como Ele falou ao meu coração. Você está feliz, irmão? Amém, graças a Deus, né? A gente chega quebrado aqui às vezes. Chega só o caco aqui. Aí o oleiro de Israel vem lá e mexe a sua mão sobre o barro. E o nome dele é glorificado, é exaltado. Nós queremos glorificar o nome do Senhor por isso. Queridos, Romanos capítulo de número 6. Pode colocar para mim aí na telão, por favor. Vamos do versículo de número 19 até o versículo de número 23. E eu vou tentar ser o mais didático possível, para que a gente possa fazer tudo a tempo. Esse texto aqui é um texto muito interessante, porque o apóstolo Paulo está dizendo como foi que a graça e a justiça de Deus alcançou os eleitos do Senhor. E até o capítulo de número 6, Paulo ele vem falando que todos os homens, judeus e gentios, eles estão condenados. Olhe para mim. No capítulo 1, ele mostra que gentios foram entregues suas próprias paixões, estão depravados e mudaram o certo pelo errado e deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. E ele vai dizer que por isso Deus os entregou suas próprias paixões e concupiscências e agora eles estão no juízo de Deus. No capítulo 2, ele vai dizer que judeus, da mesma forma que gentios, também se encontram diante de Deus, não porque eles têm o sangue de Abraão ou de Moisés, mas que a situação deles diante de Deus também é de condenação total. Eles precisam de justificação e isso não poderia ser feito por nenhum ritual, como circuncisão ou cumprimento da lei. No capítulo 3, Paulo vai pegar judeus e gentios e vai mostrar, a partir do versículo 21 do capítulo 3, que a justificação só é possível para o homem através do sangue de Cristo Jesus. No 4, ele mostra que Abraão, o primeiro patriarca e a figura principal que tem importância tanto para o judeu, como para o cristão, quanto para o muçulmano, ele não foi justificado por obras da lei, mas que ele foi justificado por obras da fé, da graça. Paulo diz aos Gálatas que o Senhor Jesus, pastor Enoque, pregou o evangelho a Abraão. Interessante que no capítulo 5, quando ele fala de corrupção herdada, ele diz que em Adão todos caem, só que em Cristo todos levantam para a honra e glória do Senhor Jesus. Em Adão somos caídos, a herança de Adão é o pecado, mas em Cristo a graça superabundou na nossa vida. E quando ele começa o capítulo de número 6, ele trabalha as 3 sessões nesse capítulo. Do versículo de número 1 ao versículo de número 14, ele trabalha a primeira sessão. Do versículo de número 15 ao versículo de número 18, ele trabalha a segunda sessão desse capítulo. E do versículo de número 19 até o 23, ele trabalha a última sessão desse capítulo. E o que é que Paulo quer falar e o que é que Paulo quer nos ensinar dos versos 19 aos versos 23? Preste atenção. Paulo quer nos ensinar sobre uma entrega a Deus, mas uma entrega verdadeira. Tanto que se você olhar e observar o versículo de número 19, que já está aqui, leia comigo por favor. O versículo 19 vai dizer a seguinte maneira: falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. A minha versão é NA, essa que está aqui. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. É interessante que ele vai começar a expressão, ou a última seção do capítulo, usando 2 verbos. O verbo, as versões, presta atenção, King James,
ARA, Almeida Revista Atualizada, a NVI e essa versão que eu estou aqui, elas usam duas palavras. Ou na sua Bíblia vai aparecer apresentar-se ou oferecer-se. Esses são os dois verbos que as versões usam. Ou você vai ler na sua Bíblia. Quem tem apresentar-se aí, levante a mão assim para me ver. Levanta, irmão, contribui comigo isso. Quem aparece oferecer-se ou oferecer, levante a mão aí, ó. Tá vendo? Nós temos as duas versões e os dois tipos de verbo. Só que quando nós olhamos essa expressão, olhe para mim aqui, traduzida como apresentar ou oferecer, na língua original, o grego ele é um pouco mais sugestivo. Por quê? Esse verbo apresentar ou oferecer, se apresentar a Deus como membro, você vai já entender o que Paulo quer falar com isso. No original, no grego, essa palavra significa ao pé da letra, abre aspas, colocar-se diante de alguém ao alcance da mão daquela pessoa, para essa pessoa possa ter inteira disposição, para que ela possa fazer uso dela como ela convém. Então, no grego, o verbo que foi traduzido como apresentar ou oferecer, ele significa entregar-se totalmente. Preste atenção. Mas entregar-se não de longe, mas entregar-se perto, para que a pessoa a quem se entregou possa estender a mão no momento em que quiser e fazer uso adequado daquela pessoa que está se entregando. Quando Paulo fala desse tipo de entrega, ele está falando de uma entrega total, de uma entrega de totalidade. E é interessante que ele vai empregar nesses verbos dois sentidos, presta atenção. Em Romanos capítulo 6, versículo 13, quando Paulo usa a expressão membros do corpo, ele está falando de corpo, ele está falando de perna, de braço, de mão. São os seus membros físicos, são um membro do teu corpo físico. Só que lá na frente ele vai usar essa mesma expressão, membros do corpo, como aqui no versículo 19, na verdade. Aqui no verso 19, membros do corpo vai além do que tuas partes físicas. Pergunte por quê, pastor? Não escutei. Pergunte por quê, pastor? Quando ele fala membros do corpo, nesse verso que está aqui no telão, ele está se referindo não só à parte física, mas ele se refere a tudo. Ele diz, olha, entregue os seus membros. Então ele está incluindo faculdades mentais, pensamentos, decisões e vontade. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, é interessante que lá na frente, no capítulo de número 12, ele vai usar o verbo, novamente vai dizer, se apresentai-vos ou oferecei-vos a Deus como um sacrifício santo, perfeito e agradável, que é o vosso culto racional. Então essa entrega, para mim poder oferecer um culto racional, um culto de entrega, de totalidade a Deus, Deus não me quer pela metade. Pode dar um glória aí, irmão. Isso, não fica triste não, viu? Deus não te quer só os membros. Deus está dizendo, olha, eu quero a sua totalidade. Eu quero você por completo. Apresentar Deus dizendo, eu quero estender a minha mão e tocar no Enoque, para que o Enoque esteja disponível a qualquer momento, para me fazer o uso adequado da forma que me apraz. Olha esse texto. Então Paulo começa a trabalhar aqui isso tudo, irmão, aleluia, para ser entregue a Deus, para estar perto de Deus, para se apresentar. Mas pastor Narciso, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou me apresentar na totalidade? Olha para o seu irmão com todo carinho e respeito, rápido, irmão, e pergunta, obedece, crente, pelo amor de Deus, e fala assim, irmão, quanto teu é do Senhor? Irmão, não deu nenhum glória, aleluia, misericórdia, Jesus, amém? Pastor, como é que eu vou fazer isso? Presta atenção, olhe para mim, abre aspas, quanto tempo você gasta com o reino? Quanto tempo você gasta com as coisas de Deus na sua vida? Ou que prioridade, ou em qual lugar o reino dos céus está na sua vida? Eu disse aqui algumas mensagens atrás, quem é minha ovelha, quem é do rebanho sabe disso, quando eu estava ministrando, que uma pesquisa que eu li poucos dias numa estatística, que 25 horas dos crentes, eu estou falando dos crentes, tem algum crente aí? Que 25 horas dos crentes hoje, não estou falando nem de rede social, são entregues à TV. E 1 hora dos crentes por semana, por quanto, irmão? É entregue à leitura bíblica. Então você vê o abismo entre a prioridade pessoal sua e a prioridade do reino dos céus. Só que Paulo está aí dizendo, olha que coisa linda, quando você começa o capítulo 6 desde o começo, Paulo vai mostrar uma impossibilidade de nós nos entregarmos por completo a Deus. Pergunte por quê? Por causa do pecado. O pecado outrora, que era o nosso Senhor,
Outrora éramos escravos do pecado, inimigos de Deus. Ele não dava disposição ou disponibilidade para que eu e você pudéssemos ser totalmente disponíveis ou apresentados ou entregues ou oferecidos ao Senhor Jesus Cristo. Só que Paulo diz que agora, só daqui entendeu, Paulo diz que agora nós não temos mais uma corrente no pé chamado pecado, e que agora há uma disponibilidade, porque a graça de Deus que te alcançou te põe disponível, aleluia, na totalidade do seu ser, para você ser, aleluia, oferecido e apresentado a Deus. Muito bem, preste atenção, eu tenho algo para você aqui nessa noite. Vamos lá, vamos às orientações. Primeira orientação, no versículo 19, se você observar, olha o que ele vai dizer. Leia de novo comigo, eu estou no 19, só até o 23. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Ainda no verso 18, olha o que ele diz, ó. Uma vez libertos do pecado, libertos de quê? Foram feitos servos da... Ou seja, agora vocês podem ser servos da justiça, porque estão libertos do pecado. E ele vai continuar no 19. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, ofereçam agora os membros para que sejam servos da santificação. Primeira orientação, lá vai. Como é que eu faço, pastor? Você vai ter que se oferecer a Deus da mesma forma que você se oferecia quando você se oferecia por pecado. Como assim, pastor? Olha como ele começa o verso 19. Vocês vão ter que ter o mesmo. Bora fazer aqui uma retrospectiva rapidinho. Quem era você na mão do diabo? Passava 3 dias aí nesse abacatão da vida aí, naquela estação do som. Era rock doido. Torcia pro Paysandu. Tem que ser bíblico, só pode ser leão, viu? Quem era você? A disponibilidade, passava 3 dias na farra, cheirava o pó, fumava maconha, tomava o vinho até se embriagar, era rock doido. Ou seja, Paulo está dizendo, ei, agora, por que vocês faziam isso? Porque vocês eram escravos do pecado. E como você, olha só, sabe o que é interessante nesse texto? Pergunte o que, pastor? Ele fala de submissão exclusiva, porque ele está usando aqui o contexto do escravo romano. E na escravidão romana, não era como o nosso cotidiano. Por exemplo, agora você pode ter 3 empregos. Você pode trabalhar de manhã numa escola. Vou pegar um exemplo de um professor. O Estevão é professor, ele pode trabalhar de manhã numa escola, à tarde em outra escola e no turno da noite numa outra escola. Só que aqui não. Na escravidão romana tem um termo de exclusividade. Se eu sou escravo, eu tenho que ser exclusivo só daquele patrão e eu não posso ser de mais ninguém. E Paulo está dizendo, olha, vocês não poderiam se entregar a Deus com seus membros, com a sua razão, com a sua vontade, porque o Senhor de vocês era outro. Só que agora, irmão, quando eu falar agora, da glória, pelo amor de Deus. Só que agora, vocês estão libertos do poder do pecado. Só que olha, escute só, ele vai dizer assim, e vocês vão ter que aprender uma coisa. Irmão, preste atenção. 3 dias de farra. Como é que o camarada conseguia, Estevão, passar 3 dias bebendo, prostituindo, traindo a mulher e virando Satanás, usando o diabo? Não era nem o diabo que usava ele usava o diabo. E ele não consegue vir 1 hora para a escola bíblica e 1 hora para o culto de doutrina. Paulo está dizendo negativo. Quer dizer que quando vocês eram do pecado, vocês agradavam mais o pecado. Da mesma forma que vocês agradavam o pecado com seus membros, com a sua força. O cara não tinha dinheiro, Enoque, mas ele dava um jeito de ficar devendo para ele tomar uma pinga. Paulo falou, da mesma forma vocês vão ter que se entregar a Deus. Aleluia, levante a mão assim, irmão, isso. Da mesma forma vocês precisarão se entregar ao Senhor, com o mesmo vigor, com o mesmo entusiasmo. Os seus membros precisarão glorificar. Primeiro ponto, se ofereça a Deus da mesma forma que você se ofereceu ao pecado. Quer ver uma coisa? Vou apertar só um pouquinho a marcha. Se muitos crentes que estão aqui agora me ouvindo tivesse o mesmo ânimo para o reino que tem para o seu trabalho e para suas coisas pessoais, a sua vida espiritual estaria diferente. Acabou, glória, irmão? Glória. Então, do Senhor é a terça, nosso contexto, e o domingo, a sexta, se der eu vou. Não, do Senhor é a segunda, do Senhor é a terça, do Senhor é a quarta,
Outro dia um adventista falou para mim assim: rapaz, vocês não vão ser salvos. Eu disse: por quê? Porque vocês não guardam sábado. Eu disse: guardar sábado é para o fraco. Segunda é do Senhor, terça é do Senhor, quarta é do Senhor, quinta é do Senhor, sexta é do Senhor, sábado é do Senhor e domingo também é do Senhor. Que negócio de sábado é do Senhor? Totalidade. É Deus dizendo assim: olha, eu vou passar a mão. Da glória, irmão, que ele está passando a mão. E eu vou ter que pegar esse. Se essa mão pegar em alguém, é Deus entendendo. Ele tem disponibilidade para me fazer uso adequado para a forma que eu quero. Aleluia. Prossiga comigo, vamos lá. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus aí, irmão? Paulo vai apresentar um contraste. Que contraste? Quando você era do diabo, era passado, não é mais. Aleluia. E agora que você é de Cristo, irmão. Como assim, pastor? Outrora você era preso. Eu já falei. Chama alguém que não é liberto. Não caia nessa. Os crentes não podem fazer nada. Não é por aí. Os crentes não podem ter liberdade. Não é por aí. Não entenda conceito de liberdade como libertinagem. Crente pode se divertir, crente pode ir na praia, crente pode ir no shopping, mas não pode perder a identidade dele como crente. Mas ele pode fazer qualquer coisa. Quer ver uma coisa? Preste atenção para uma pessoa liberta, para uma pessoa presa. Você pega alguém que não é liberto e coloca uma garrafa de uísque, se ele for viciado. Nada contra o álcool para quem gosta de tomar uma, viu? Vocês conhecem os mandamentos bíblicos. Coloca uma maconha e coloca um pó na frente dele, diz assim: usa. Ele vai usar. Pergunte por quê? Porque ele é preso. Agora, se você colocar a mesma coisa para alguém liberto, ele usa se ele quiser, porque ele é livre pela graça e o pecado não é mais senhor dele. Escute só, vamos lá. Aleluia. Escravos do pecado. Versículo de número 20, pode colocar. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Por quê, pastor? Lembra que eu falei? Eu não podia servir a Deus, porque eu era exclusivo do pecado. Então, como eu era exclusivo do... Olha o que o Senhor Jesus disse: você não pode agradar a dois senhores. Ou você vai agradar o Senhor, aleluia, ou você vai agradar Mamon, as riquezas. Então você não tem como agradar. Por isso que não tem aquele negócio de quase crente, aleluia. Não tem aquele negócio de quase meio crente. Não, irmão. Ou tu é total, exclusivo, inteiro do diabo. Quer ver uma coisa? Só fala se tu dá glória a essa. Isso, melhorou. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você aceita Jesus, ou melhor, quando Jesus te aceita, só muda a corrente. Não entendi, pastor. Deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar. Lá no mundo sem Jesus, a corrente é do pecado. Amém ou não amém? E quando tu vem para Jesus, só muda a corrente, porque tu vai continuar escravo, mas só que agora da verdade, da justiça, da santidade, do poder, do amor. Aí está dizendo: olha, agora vocês são livres. Então, quando vocês não eram livres, vocês não tinham como fazer aquilo que Deus queria, porque Deus não quer que você venha no culto terça e no sábado esteja na boate. Preste atenção, prosseguindo comigo, lá vai, aleluia. Quando nós olhamos para tudo isso aqui, a gente vai ver a segunda orientação, versículo 21, pode colocar, verso 21. Paulo diz assim, naquele tempo, meu Deus, irmão, olha esse texto. Naquele tempo, que tempo, pastor? Que você era pedra doida, que não era transformado, que não era salvo, que não era liberto. A Bíblia te dava nome, chamava você de inimigo de Deus. Aí ele vai dizer assim, naquele tempo, que frutos vocês escolheram? O que a tua vida longe de Cristo trouxe para ti como fruto? Lembra do teu passado? O que tu tem de coisa boa de lá? O que veio de fruto bom de lá? Pastor, veio uma pensão que eu pago para o meu filho até hoje. Veio uma cana que eu puxei até hoje. Veio umas mulheres que eu deixei enfilharada por aí. Olha os frutos. E sabe o que é interessante? Se você observou o verso 19, olha aqui para mim, crente. Estou falando muito sério. Se você observou o verso 19... Paulo está falando assim, olha, eu falo com vocês que eu sei as necessidades e limitações humanas. Ou seja, ele está falando pedindo desculpa. Porque as igrejas presbiterianas e batistas não abrem espaço muitas das vezes para testemunho. Sabe por quê? Porque vem alguém contar um testemunho da vida antiga e ele fala assim, eu roubava, eu era traficante, eu era o cara, eu fazia isso, eu assaltava em mão armada. Ele conta aquilo como uma vanglória. Paulo está dizendo, tenham vergonha do passado de vocês. Meu Deus,
Tenham vergonha de quem vocês eram. Tenham vergonha das obras que vocês praticavam. Tenham vergonha dos meios que vocês faziam. Tenham vergonha do arroz brasileiro. Mas pastor, ainda faço até hoje. Eu vou fazer o convite de novo no final do culto. Tenham vergonha. Porque aí ele começa falando para os crentes que estão ouvindo ele: ei, naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Que bem o mundo mal te trouxe. Que bem a vida longe de Jesus te trouxe. Que bem ser um inimigo de Deus te trouxe. Estou te dizendo, está difícil, tá estreito, tá na luta, tá na prova, mas você está no melhor lugar. Levante a mão, eu vou profetizar. Você está no lado certo. Não pede para arredar daqui, pelo amor de Deus. Não pensa que lá fora vai dar certo. Não vai. Você está do lado que não perde. Ei, você vai olhar para trás e não vai ter lucro nenhum. Mas se permanecer em santidade e gerar frutos dignos de arrependimento, a nova Jerusalém te espera. Aleluia, lá vai eu vou com meus moços aqui, lá vai. Aí ele vai perguntar, escute só, irmão, quando o camarada está muito se achando, quer ver quem você era? Coloca Romanos 1, 28 a 30, rápido, bora ler aqui. Romanos 1, 28. E por haverem desprezado, leia aqui, conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou ao modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Verso de número 29. Então, cheios de todo tipo, olha quem é você e eu sem Cristo. Quando você lembra do passado, olha quem você e eu éramos. Lá vai, cheio de injustiça, perversidade, avareza, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, são difamadores. Verso 30, por favor. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores, maiores, ou melhor, desobedientes aos pais. Paulo está dizendo: ei, olha para lá e lembra. Que vida, que frutos essa vida te trouxe. Coloca para mim Efésios capítulo de número 4, versículo 17 ao versículo 19, rápido, para ganhar tempo. Paulo vai dizer, olha quem a gente era, irmão. Aleluia, para você ver que você está no lugar certo. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 17, por favor. Paulo diz assim: isso portanto digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. 18, aleluia. Tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância que vive pela dureza do seu. Você tinha a mente obscurecida, seu coração era duro, você não conhecia as coisas de Deus, ainda sentava na mesa do bar e falava: eu saí com 5 essa noite, outra noite eu saí com 4. Deixa eu te falar uma coisa, namorador, você que pensa que você é o cara, homem bom não é aquele que tem 4 mulheres, mas é aquele que consegue amar sua mulher durante um casamento, é aquele que respeita a sua esposa durante toda a vida, é aquele que se apaixona todo dia por ela, e aquele que trata bem a sua esposa. Por quê? Porque o fruto do Espírito é diferente do fruto da carne. A segunda orientação de Paulo é, vamos glória aí, irmão, pelo amor de Deus, aleluia. A segunda orientação de Paulo é: se apresente a Deus pensando nos resultados da vida antiga. Quem eu era? Você já melhorou, irmão? Misericórdia, Jesus. Você já melhorou, irmão? Aleluia. Tem um pouco de graça que é isso sobre a vida. Tem um pouco da santidade de Deus aparecendo aí na vida. Então lá vai, vamos lá. Agora a terceira orientação, verso 22, por favor. Romanos 6, 22. Leia comigo. Diz assim, ó: agora porém. Estou esperando. Quem tem poder é a palavra. Agora porém, libertos, aleluia, do poder do... Presta atenção, olhe para mim, segura. Outra hora eu não podia agradar a Deus porque eu tinha corrente do... Aí Jesus vai lá e pega a corrente e... aleluia. Aí Paulo diz: agora porém, o Filho do Homem te libertou verdadeiramente. O Filho do Homem te deu vida verdadeiramente. Agora, porém, libertos do pecado, transformados. Por quê?
pela uma ação chamada regeneração do Espírito Santo, renovados como servo de Deus, os frutos que você escolhe não são mais de vergonha, mas de santificação. Salvação no passado, justificação. Salvação no futuro, glorificação. Salvação no presente, vida de santidade. Aleluia. Mateus capítulo 7, versículo 12 ao versículo 21. Nosso Rei Jesus disse: a árvore é conhecida pelos frutos. Pelos frutos os conhecerei. Não pode a árvore boa dar fruto mau, e não pode a árvore má dar fruto bom. Pelos seus frutos os conhecer. Olha para o irmão do lado, rápido, e pergunta: e aí, que fruto tem saído dessa árvore? Calma, presta atenção, estou terminando. Olha isso aqui. Terceira orientação: apresentar-se a Deus, porque agora você pode fazer isso. Entende, irmão, que eu estou pregando, pelo amor de Deus. Se eu falasse, te apresenta a Deus porque Ele vai te dar um carro, tu ia sair. Balá. Te apresenta a Deus agora, porque você pode se apresentar a Ele em totalidade. Aleluia. Agora eu posso, pastor. Agora, lê de novo, vamos ler, irmão. Lei da glória, lá vai, está aqui, ó. Agora, presente. Porém, esse porém pode ser um mais. Quando fala mais, é uma ação que Deus está fazendo. Agora, mais. Libertos do pecado. Ei, e tu não foi liberto porque tu ora, porque tu dá dízimo, porque tu jejua, porque tu faz campanha. Já falei aqui, para com esse negócio. 12 dias de oração para 12 meses de vitória. Tu tem que orar todo dia, de janeiro a dezembro. Tu tem que orar todo o tempo, fora de tempo. Não tem mandiga, não tem prática, não tem nada. É oração, é vida com Deus, é palavra, é doutrina, é Deus ali, é você. Porque agora você pode fazer isso, porque o diabo não é mais teu Senhor. Diz a história, olhe para mim, diz a história que Agostinho de Hipona, quando se converteu, ele era um dos homens mais promíscuos do seu lugar. E uma das mulheres que andavam com ele, de muitas prostitutas que ele se deitou. Quando Agostinho de Hipona está andando na rua, uma das mulheres que se deitou com ele, olha para ele e fala assim: Agostinho! Aleluia. E ele, quando percebe que é ela, agora a graça já tinha alcançado ele, já estava transformado, já estava renovado, já estava liberto. Ele olha para trás e anda mais rápido, e ela vem seguindo ele, e ela vem gritando: Agostinho, sou eu! Aí ele olha para trás, Enoque, e diz: mas não sou mais eu. Levante a mão. Por quê, pastor? Porque quem a graça alcança muda. Quem a graça alcança fica diferente. Quem a graça alcança vive em santidade. Não economiza o glória. Quem a graça alcança, aleluia, tem poder. Vive como Jesus, anda como Jesus. É crente, dá testemunho, é renovado, é transformado, é regenerado, é convertido, é justificado, é santo. Uau! Escute. Estou caminhando para o fim. Não acredite muito, mas repita comigo e diga assim: imperativos divinos. Aleluia. Como assim, pastor? Você já parou para ver como começa o decálogo, a lei, os 10 mandamentos? Começa assim, ó. Antes de Deus falar os mandamentos, eu queria dar uma de português aqui com 2 manchas de português, mas lá vai, vou tentar, vou me arriscar. Os imperativos divinos, os 10 mandamentos começam assim, ó. Repita comigo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Mais uma vez, por favor. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Em seguida ele fala: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não cobiçarás, e até o final. Por quê? O não matarás, adulterarás, roubarás é o imperativo. Antes de Deus dar a ordem, está baseado no indicativo. Quando ele fala: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, o verbo é indicativo. Porque o imperativo, a ordem, é baseado no que Deus fez. No Novo Testamento é a mesma coisa. Deus fala através de Paulo: eu salvei vocês do pecado, portanto obedeçam a minha lei. Sabe por que você obedece Deus? Porque Deus te tirou da onde? Do Egito. Sabe por que você obedece a Deus? Porque Deus te deu vida. Sabe por que você tem que obedecer ao mandamento do Senhor? Porque Deus te libertou da escravidão do pecado. Amém ou não amém?
Último verso, verso de número 23, para terminar com chave de ouro. Porque o salário, você que gosta de pecar, porque presta atenção, ninguém aqui é isento de pecado. Eu e você aqui acolá vamos pecar, vamos errar, vamos transgredir, porque nós ainda estamos, Deus nos livrou do pecado, não da presença do pecado. A presença do pecado só será desfeita na nossa vida, na glorificação. Até lá continuaremos pecando. Só que presta atenção, uma coisa é você pecar, vacilar, errar. Agora, outra coisa é você viver com o pecado como se ele fosse o seu cachorro de estimação. Prática de pecado. A Bíblia condena totalmente. Presta atenção para mim. Você que gosta de pecar, que vive na prática do pecado, saiba que o pecado, ele é um patrão. E ele é um patrão que nunca atrasa o pagamento. Vou tomar uma água que eu vou te falar. A palavra salário significa uma remuneração que alguém recebe porque merece. Sabe por que eu e você morremos? Porque a gente peca. E quem peca merece morrer. Então quem vive pecando, o patrão chamado pecado está doidinho para te pagar com juros e correção monetária. Só que no final do versículo, ou no meio do versículo, vírgula, lá vem de novo, eu amo esse mais. Oh glória. Como assim, pastor? Presta atenção para mim. Tá, ajuda, irmão. Quando eu falar mais, dá só para ajudar o pastor já. Olha para cá. O dom gratuito de Deus. Presta atenção, olha para mim. Pastor, por que ele não repetiu? O salário de Deus é a vida eterna. Você não observou? De morte ele fala salário, mas de vida ele não fala salário. Pergunte por quê. Porque morrer você merece, mas vida eterna não. Aleluia. Salário eu e você vamos receber porque a gente peca. E a gente precisa receber ele. Ele vai pagar. Mas a graça, aleluia, é presente, é favor e merecido. É gratidão, é algo que tu não mereces. Coloca para mim Romanos capítulo 3, versículo de número 24. Rápido que já terminei. Romanos 3, 24. Leia esse texto e dê glória. Sendo justificado por causa de uma semana no Monte do Mangueirão. Sendo justificado por causa de uma semana no Aurar, orando no vale, na mata. Sendo justificado gratuitamente. Aleluia. Oh glória, irmão, dá glória, pelo amor de Deus. A graça nos alcançou. Escute isso. Era como se fosse assim, ó. A corrente estava no teu pé e você não conseguia nem andar, você se arrastava. Aí o Senhor foi lá, quebrou os aguilhões da morte, tirou a corrente do seu pé e disse: agora vocês têm disponibilidade para se entregar totalmente para mim. Só que eu não quero só o braço. Isso aqui só entende quem já nasceu de novo, irmão. Quem ainda está muito preso aqui com seus negócios, com as suas... Escuta, pelo amor de Deus, eu não estou falando para te largar tudo e virar crente e ficar... Quando a Bíblia fala que você tem que ser integral, ela não está dizendo que você tem que viver dentro da igreja, não. Ela está dizendo que você tem que ser integral aonde você estiver. Mas quando você, olhe para mim, entende que Deus te quer por completo. Pastor, olhe para mim, irmão. Eu já sirvo a Deus há um bom tempo, mas eu nunca consegui me entregar com integridade, totalidade, uma entrega total ao Senhor. Ore, irmão. Peça força a Deus. Peça ajuda ao Senhor. Faça de 2023 o melhor ano espiritual da sua vida. Viu? Não, escute só uma coisa, irmão. Não tem mandinga. Para com esse negócio. Vou fazer mais. O irmão já visitou 60 igrejas derrubando a muralha de Jericó. Já derrubaram umas 50 vezes essa muralha. Já derrotaram 60 gigantes Golias. Já passaram 300 no Mar Vermelho. Mas a vida dele não muda. Porque não tem receita. A receita é orar sem cessar, vigilância, perseverança na doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, santa ceia, aleluia, e orações. Que esse ano Deus possa estender a mão dele assim e falar: achei Jonathan, achei Rafael, achei Enoque,
achei Daniel, achei Diácono Marcos. Quando Deus passar a mão dele assim, se você estiver longe, ele não alcança. Não porque ele não tem poder, porque essa é uma parte tua. Eu falo igual um arminiano nessa parte, mas não sou arminiano não. E quando ele estender a mão dele assim, você vai ter que estar ali. Quando ele tocar, esse aqui eu posso usar da forma que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero, para onde eu quiser. Disponibilidade. Amém, irmão? Amém, irmão? Essas mensagens, elas não massageiam o ego da gente, mas elas fazem a gente refletir. Paulo está tão interessante isso aqui, irmão, que ele está falando de graça. Ele está dizendo, porque as pessoas pegaram aqui, estavam entendendo, a graça me alcançou. Olhe para mim aqui, a graça me alcançou. Então se a graça me alcançou, eu vou virar o Satanás, porque a graça me alcançou. Se a graça me alcançou, então eu vou beber, porque a graça me alcançou. Se a graça me alcançou, eu vou continuar. Eles começam falando, então se a graça nos alcançou, nós vamos continuar pecando? Ele falou, de jeito nenhum. Efésios 1:4. Os santos foram chamados para ser santos e irrepreensíveis. Um dos maiores sinais que Deus está na sua vida é que você vai dizer não para o pecado, não para o seu eu, não para a sua vontade, e vai se entregar de corpo, mente, alma e espírito ao Senhor. Você nunca perguntou-se, porque a Bíblia diz assim, se entrega, Senhor, o teu coração. Por que primeiro ele fala o coração? Porque lá onde está o teu coração, está as tuas vontades. Não adianta tu dar o teu dinheiro se o teu coração não é de Deus. Tem gente que é fiel no dízimo. Se tu fosse fiel no dízimo, se tu fosse fiel na tua vida espiritual, como tu é no dízimo, tu estava longe, meu irmão. Tu estava quase um arcanjo já. Deus não quer só a tua oferta. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Você pode cantar? Suas vestes no sangue, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável, minha vida a ti. Diga isso para o Senhor. 2023 está aí. Meus dons e talentos, meus dons preciosos são